Imael.1. Fala aí, top explicação. Muito obrigado, Imael. Estou querendo montar um fórum de game e tô começando do zero, queria saber se você tem algumas dicas e tal. Ficaria grato se puder me ajudar. Olha só, hoje é seu dia de sorte, esse é exatamente o tema do vídeo, para você aí que perguntou sobre o fórum de game e para qualquer pessoa procurando como criar um site do zero. Bom, primeiramente, seja bem-vindo ao meu canal, ao nosso canal, né? Gratidão. Hoje a gente vai falar sobre como criar um site do zero. Como chegar numa estrutura, num site pronto, sem ter nada no início, né? Saindo do zero. O Imael perguntou sobre fóruns, né? Como criar um fórum, no caso dele, de game, para falar sobre game, falar sobre jogos, videogames, enfim. Pouca gente sabe, mas na verdade os fóruns inspiraram as redes sociais. Então hoje em dia o Facebook, o Twitter, o Reddit, por exemplo, todos vieram desse formato de fóruns. Alguns ainda seguem algo parecido, né? O Twitter, por exemplo, é mais próximo de um fórum, o Reddit é mais próximo, mas o Facebook, o Instagram, eles vão saindo disso e vão ficando cada vez mais complexos, né? Então quando você vai construir um sistema para a internet, um site, por exemplo, um fórum, você tem que pensar o que está em jogo. O que está em jogo na hora que você vai construir esse sistema? Vamos pensar. Um fórum, por exemplo, ele recebe várias publicações, certo? E cada publicação é feita por um usuário. Cada usuário pode fazer vários comentários, dar vários likes em cada publicação. Então você tem várias interações acontecendo. Essas interações a gente regula, a gente vai controlar usando o PHP. Quem lembra do PHP? Quem assistiu o último vídeo lembra o que é o PHP. O PHP é basicamente toda a lógica e processamento do seu site. Então ele vai regular essas interações. Quando eu clico no botãozinho para dar o like, é ele que vai avisar o meu banco de dados que eu acabei de dar o like. O que é o banco de dados, então? Para que serve o banco de dados? Ele vai basicamente armazenar várias informações sobre o seu sistema. Se você tem um fórum de games, por exemplo, ele pode armazenar várias publicações, vários jogos diferentes, vários usuários diferentes. Se você tem uma loja de roupas, ele pode armazenar vários tipos de calças diferentes, vários tipos de camisetas diferentes, enfim. Então isso tudo depende do seu sistema. É interessante fazer um paralelo, por exemplo, com o Excel. Vamos supor que eu faça uma tabela lá no Excel, crie uma planilha, para armazenar todos os inscritos do meu canal. Então eu vou armazenar de todos os inscritos qual que é o nome de cada um, qual que é a idade de cada um, qual que é o sexo de cada um, quando se inscreveu, por exemplo, e tudo isso eu vou armazenando nessa minha tabela. Se eu estou usando o Excel, eu tenho que basicamente, toda vez que um inscrito novo aparece, manualmente ir lá e escrever nome, idade, quando se inscreveu, e tudo isso dá muito trabalho. Então o que o banco de dados faz é basicamente disponibilizar um Excel só para você, em que tudo que você quiser fazer pode ser automatizado. Então você não precisa você mesmo ir lá e escrever o que está acontecendo. Você tem como automatizar o seu sistema para ele fazer isso sozinho. Para fazer essa automatização, você vai usar uma linguagem de programação, que é chamada de SQL. O SQL eu já expliquei no último vídeo e o PHP também nesse mesmo vídeo. Então eu vou deixar em algum dos cantos, eu não sei qual dos dois, eu acho que é desse canto aqui, vou deixar aparecendo aqui o videozinho, é só você clicar para assistir. O último vídeo é bem interessante, acho que você vai gostar. Só que aí você deve estar pensando, na hora de criar tudo isso, na hora de colocar a mão na massa, como é que eu vou saber o que fazer? Qual tabela criar? Quantas publicações eu quero ter? Como eu vou administrar meus usuários? Como é que você vai saber como fazer tudo isso? Existem ferramentas que facilitam sua vida na hora de fazer isso. Existe um diagrama que chama DER, que é o diagrama entidade e relacionamento. E ele basicamente faz essas conexões. Então, por exemplo, eu tenho várias entidades do meu sistema. Eu tenho a entidade usuário, porque eu tenho vários usuários no meu sistema. Eu tenho a entidade publicação, porque eu tenho várias publicações no meu sistema. Eu tenho a entidade comentário ou resposta, né, porque eu tenho várias respostas para essas publicações. E aí cada vez que uma coisa nova dessa surge, eu vou colocar nessa entidade. A entidade é como se fosse a minha tabela do Excel. E é ela que eu vou manipular quando eu automatizar usando o SQL. Então, se eu tenho várias entidades, elas têm que estar conectadas de alguma maneira, certo? Então, todo usuário pode fazer uma ou mais publicações. Toda publicação pode receber respostas. Então, essa conexão, nessas ligações entre as entidades é o que se chama de relacionamento. Por isso que é o diagrama entidade-relacionamento.
Dá uma olhada nesse diagrama aí, que eu estou colocando na tela, e dá uma olhada como ele acontece. Ó. Então você tem várias entidades, e aí cada uma dessas entidades, de cada uma delas a gente descreve características. Então uma entidade de usuário, por exemplo, ela vai ter uma identificação, né, um número de identificação, que é como se fosse o CPF digital, né, ou o RG digital. Todo usuário vai ter um nome, todo usuário vai ter uma idade e outras características, tudo isso interligado, né, com outras entidades e cada uma também com a própria característica. Entendendo a lógica do seu sistema, por que ele existe, como que ele vai funcionar, como que você vai colocar ele em prática, fica muito mais fácil programar, prometo. Mas tudo bem, a gente está falando aqui de teoria, de como funciona, de o que fazer, PHP, SQL, enfim. Mas o que é o fórum realmente? O que é o fórum? Estou te perguntando. Pensa aí, 2 segundos para pensar. Ok. O fórum é um site, certo? Então, se o fórum é um site, a gente precisa colocar ele em algum lugar. Se você não assistiu ainda o vídeo sobre domínio e hospedagem, dá uma olhada lá. Porque depois de assistir você vai saber exatamente como responder essa pergunta. O que é domínio e o que é hospedagem? Simplificando, sugiro assistir o vídeo. Está aparecendo em algum dos cantos de novo. Domínio é o nome do seu site e hospedagem é o lugar em que ele vai ficar e a estrutura que ele vai ter. Então a gente precisa tanto de um domínio quanto da hospedagem, certo? Você vai comprar o domínio e vai comprar a hospedagem usando o servidor ou o serviço que você quiser. Então existem vários serviços diferentes. Para comprar um domínio, por exemplo, você pode usar o registro.br, que é um site brasileiro, ele administra todos os sites que tem .br no nome. Então você pode comprar um site que seja só .com. Eu poderia ter comprado, por exemplo, método21.com, e aí você não consegue fazer isso no registro.br, você tem que fazer isso num outro site, que é, nesse caso aqui, o mais usado é o domain.com, certo? Isso tudo é para comprar o nome do seu site. Então, ninguém mais vai poder usar método21.com.br por um ano, por exemplo, que eu já comprei. Eu aluguei ele por um ano. Se quando estiver acabando eu renovar, vai continuar sendo só meu. Ninguém mais vai poder usar. O site e o nome do site vai estar reservado para mim. A hospedagem é outra história. Para comprar a hospedagem, você pode usar alguns outros serviços. Então você pode usar o HostGator, o Hostinger, a Local Web, o GoDaddy, que é muito conhecido. Mas eu não vou ficar fazendo propaganda aqui também, né? Então, paga nós. Mas isso você consegue encontrar, não é tão difícil. Antes de você comprar o domínio e a hospedagem, né, alugar a hospedagem, alugar o domínio, eu sugiro que você assista os meus 2 últimos vídeos sobre domínio e hospedagem e o outro sobre PHP, HTML e CSS. Porque se você assistir esses vídeos, você vai ter mais noção do que está acontecendo ali e correr menos risco de cair em golpe. Esse, na verdade, é um dos objetivos, um dos principais objetivos do meu canal, é te ajudar a não cair em golpe. A gente está convivendo muito com coisas de programação, sistema, web hoje em dia, mas é difícil entender o que está acontecendo, porque está acontecendo tudo muito rápido. Então a minha ideia é te dar umas dicas de dentro, sabe, desse ponto de vista de programação, para na hora que você tiver que comprar um site, alugar um sistema, fazer alguma coisa relacionada, você não vai ter tanta chance, tanto problema em cair em golpe. Então antes de comprar, assiste os vídeos que eu já postei e acaba de assistir esse aqui. Tá? Porque depois de comprar você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ter que escolher entre 2 possibilidades. A primeira é criar o site do zero mesmo, na marra, sabe? Na raça, você ir lá programar ou chamar um amigo para te ajudar a programar, sabe? Fazer em PHP, HTML, CSS, você na marra fazer seu site. Dá certo? Dá. Dá trabalho? Dá. Mas tem algumas vantagens. Então, por exemplo, você vai poder falar para seus amigos e falar para todo mundo que, olha só, criei aqui o site sozinho e tal, meu site que bonitinho, funciona, eu que fiz, sei como funciona tudo isso, tal, eu que fiz, vai ter essa vantagem. Outra vantagem, outra coisa importante, você vai saber exatamente como tudo funciona no seu site. Isso não só te ajuda a se precaver de algum problema, mas também te dá experiência de trabalho, portfólio. E o mais interessante é que você vai poder personalizar o que você quiser no seu site. Então, procurando bem, né, assistindo canais bons como esse Método 21 que o pessoal fala, sabe, procurando conteúdo legal, você consegue se informar muito sobre lógica, sobre design, né? Então, se você faz seu site do zero, você consegue personalizar o que você quiser. Cor de fundo, cor de texto, tamanho de texto, fonte, o que você quiser, com muita facilidade. No caso do
CMS, que eu vou explicar daqui a pouco, isso ficou um pouco mais complicado. Então o CMS é justamente a segunda possibilidade, segunda escolha que você pode tomar para criar o seu site. CMS é uma sigla que significa Content Management System. É um sistema de administração de conteúdo, que é basicamente um sistema que cuida e controla o seu site, a lógica dele, o banco de dados, tudo mais. Ele faz isso para você, automaticamente. O mais conhecido deles é o WordPress, é o mais usado de todos. Pra você ter uma noção, mais de 1/3 de todos os sites do mundo usam o WordPress. Mesmo assim, observação, parênteses, saiu uma pesquisa que diz que 44% dos sites do mundo, aproximadamente, não usam nenhum CMS. São feitos na marra, do zero, na raça. Então, se você vai ver sites, né, o Facebook, o Instagram, o YouTube, eles não têm CMS, eles são feitos do zero. Se você quer fazer uma coisa que tenha muita autoridade, um fórum, por exemplo, que tenha muita autoridade, seja muito autêntico, único, é interessante você fazer o seu próprio site feito, né, do seu próprio jeito ali, do seu próprio método. Mas claro que o CMS tem vantagens, então usar o WordPress, por exemplo, tem algumas vantagens. É mais fácil de usar, inegável, é muito mais fácil de usar, porque ele já tem algumas coisas prontas ali para você encaixar. Então você não precisa ficar, por exemplo, você programando o menu do seu site, ele mesmo já faz isso para você. Outra vantagem, ele é mais seguro, tá? Por ele ser mais fácil de usar e ter algumas coisas prontas, a possibilidade dessas coisas darem erro é menor. Essas coisas prontas que eu digo, então, por exemplo, se você quer criar um fórum, você do zero teria que fazer toda a lógica de banco de dados. Se você usar o CMS, ele já vai ter alguns plugins que fazem isso sozinhos para você. O problema é que você pode ficar meio preso. Então, às vezes você pega um plugin para fazer uma loja virtual, só que ela às vezes tem uma coisa a mais que você não queria, ou uma coisa a menos que você queria muito ter, e aí você não tem o que fazer porque o plugin já está pronto. Se você quer mudar alguma coisa a mais, você tem que comprar a versão Pro, e aí fica muito mais caro, aquela versão paga, sabe? Versão Premium, enfim. Então, no caso do fórum, por exemplo, você tem alguns plugins que já fazem isso automaticamente. Tem plugins que são feitos para WordPress e outros que são feitos para outros tipos de CMS. Se tiver alguma sugestão ou pergunta, como o Imael.1, por exemplo, pode deixar aí na parte dos comentários que eu vou ler tudo e talvez sua pergunta apareça no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo, aproveitado bem. Para receber mais coisa do tipo é só se inscrever aqui no canal e seguir no Facebook, no Instagram, enfim. Posto bastante coisa por lá também. Muito obrigado pela sua atenção e gratidão. Tô brincando. Tchau!